Glória a Deus. Armadilha, ou ainda a forca, está lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 3. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e o seu decreto chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em saco e em cinzas. Também gostaria de ler livro de Esther, capítulo 2, versículo 7. Mordecai tinha uma prima chamada Hadassah, a quem criara porque ela não tinha nem pai nem mãe. Essa moça, que também era conhecida por Esther, era esbelta e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomara por sua filha. Aleluia! Nós vamos ver aqui a história de Esther, envolvendo aí os personagens Assuero, Mordecai e Amã, e vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa maravilhosa oportunidade. A história começa com um grande banquete oferecido pelo rei Assuero. E ele ofereceu o banquete às 127 províncias daquela região. Era muita gente. E ainda diz a palavra do Senhor que aquela festa durou 180 dias. Mais da metade de um ano. Aleluia. E vai gostar de festa, sim. Parece que vejo os crentes dos nossos dias, né? Eu acho que os crentes dos nossos dias se superam. Se der, é uma festa por dia. Porque hoje nós estamos vendo aí uma igreja muito mais social do que ativa, do que evangelística, do que restauradora, do que fazendo realmente a obra do Senhor. Muito mais preocupado com o social do que com as coisas de Deus. Aleluia. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela corta, e ela deve cortar. E a própria palavra do Senhor diz que é Ele que liberta. É a palavra que liberta. Nós precisamos de Bíblia. Lá no versículo de número 7, diz a palavra do Senhor que as taças aonde dava-se de beber era em copos de ouro e todas diferentes uma das outras. Eu passo a ver aqui, pela quantidade de convidados, pela quantidade de dias de festa e pelos vasos de ouro, que era uma festa jamais vista em toda a humanidade. E nós vamos ver lá no versículo 11 do capítulo 1, introduzem na presença do rei a rainha Vaste com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, a formosura da rainha, pois era extremamente formosa à vista. Quando então o rei convoca a presença da atual rainha Vaste para que se apresente na festa, porque aquela situação era, o top de toda a festa era a apresentação da rainha. E vemos aqui na figura da Vaste, a figura de Israel. Assim como a Vaste desprezou o rei, assim como a Vaste não quis ir na presença do rei, mesmo sendo extremamente bela, extremamente linda, ela ignorou e desprezou o mandato do seu esposo, do rei. E vejo aqui a figura, tipificando Vaste, a figura de Israel, quando os próprios judeus não reconheceram a Jesus como seu salvador pessoal. Então Jesus deu o poder de todo aquele que o aceitasse, fosse chamado também de filho de Deus.
é transferido de Vasti, Israel, para Esther, a figura da igreja, aleluia, o casamento entre Jesus e a igreja. Nós sabemos que Deus ainda tratará com a nação de Israel na época ou na dispensação de tribulação e grande tribulação. Mas essa é uma história para Israel, onde a igreja, a verdadeira igreja, na figura de Esther, a verdadeira igreja, a igreja invisível, sem placa, será arrebatada e estará um dia com o Senhor nos ares e para sempre junto com ele na eternidade. A rainha não veio. Imagina a decepção do rei. E lá no versículo de número 22, ainda do capítulo 1, diz a Bíblia: enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua, proclamando na linguagem de cada povo que todo homem fosse senhor em sua própria casa. Pelo desprezo daquela rainha, da Vasti ao rei, o próprio Assuero estava determinando que o cabeça é o homem, vindo do ímpio. E olhando a história na tipologia, e eu gosto muito de tipologia bíblica, Assuero aqui tipifica Deus. Deus dizendo que o domínio, o controle, a última palavra sempre deve ser do homem. E isso nós estamos aprendendo nessa história maravilhosa. E ali surge um outro decreto também, que o rei Assuero agora está interessado que se apresente na presença dele outras mulheres para que ele possa casar, para que possa estar na presença do rei. E nós vamos ver lá no capítulo 2, no 7, onde vimos aqui que Mordecai tinha uma prima, e lá no 12, versículo 12, nós vamos ver que a Esther, ela vai participar, podemos assim dizer, de um concurso de beleza. E lá no capítulo de número 12, antes que chegasse do capítulo 2, a vez de cada moça vir ao rei Assuero, tinha ela de completar 12 meses de tratamento de beleza, segundo as prescrições para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes. Só esse versículo 12 dava uma grande, extraordinária pregação, mas aonde nós queremos chegar é que a Esther, junto com as outras moças, estavam sendo preparadas para ter um encontro com o rei Assuero. E parece que eu vejo aqui a preparação da igreja para ter um encontro com Jesus. E parece que vejo aqui que para ter um encontro com o rei, não podia ser de qualquer jeito, tinha que ser purificada, tinha que ser preparada, tinha que ser adornada, tinha que ser perfumada, tinha que exalar perfume, e perfume tipifica oração, sentimento, coração contrito. Só assim Jesus virá buscar a sua igreja. Esther estava nessa condição de ser preparada. E quando olhamos aqui, 12 meses, nós vamos observar uma dispensação. A dispensação da Esther era 12 meses para se apresentar ao rei Assuero. A dispensação da graça é a dispensação que Deus deixou para que a igreja se apresente um dia a Jesus. E olhando para a vida de Esther, do modo com que ela estava sendo preparada, 6 meses com mirra e os outros 6 meses com especiarias e com perfumes, eu já logo entendo que não será de qualquer maneira o nosso encontro com o Senhor nos ares. Tem que haver uma preparação. Aleluia! E aqui está essa moça sendo preparada. Lá no versículo de número 17, a Esther é escolhida por Assuero e é coroada a rainha da Pérsia. Aleluia! E lá nos versículos 21 a 23 do capítulo 2, começa então uma conspiração, e essa conspiração detectada e descoberta por Mordecai. Aleluia! E ele informa ao rei. E eu parece que vejo aí na
escolha de Ester e na descoberta de Mordecai de uma conspiração contra Assuero, eu vejo aí a mão de Deus. Vejo Deus criando uma situação, porque Deus sabia que sairia do trono, que sairia de lá, da cúpula do rei, um decreto para perseguir os judeus daquela época. Deus já sabia, Deus é onisciente, e ele já sabia o que ia acontecer naquela época. Lá no capítulo 3, aleluia, nós vamos ver aí a trama de Amã para destruir os judeus. O próprio rei, ele pega e honra a Amã, o ímpio é coroado, e lá no versículo de número 2 do capítulo 3, nem Mordecai e nem o povo judeu se curvava perante o decreto que Amã criou ao ser honrado. Aleluia. O judeu não se dobrava para nada, não se dobrava para autoridade nenhuma, não se dobrava para o sistema, não se dobrava para o rei, não se dobrava para o ímpio. Aleluia. Se o cristão descobrir a força que tem, aleluia, se descobrir que dentro dele, se entender, porque já sabe que dentro dele está o Espírito Santo do Senhor, não existe acordos, não existe alianças, e o cristão será triunfante. Não temos que nos curvar a nada, a absolutamente nada, a não ser a nosso Deus, a exemplo de Mordecai, a exemplo dos judeus, embora ainda eles fossem sofrer grandes ameaças, mas eles não se dobravam, apesar de Amã ser terrível. E lá no capítulo 3, versículo 6, diz a Bíblia: tendo, porém, descoberto o povo de Mordecai, Amã achou pouco tirar somente a vida de Mordecai. Por isso procurou um modo de destruir a todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Olha a trama aqui, aleluia. Amã está conspirando contra Mordecai, porque Mordecai não se encurvou. Amã está conspirando contra os judeus, só que ele não sabia que o próprio Deus deu graça a Ester e deu graça a Mordecai para descobrir a conspiração. Dá-se o desenvolver da história e Amã vem ser desmascarado. Aleluia. Apesar de Amã ter feito o decreto que quem não se curvasse deveria morrer na forca. Lá no capítulo 3, versículo de número 13, 14 e 15, diz a Bíblia: enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias. Lá no 14, uma cópia do documento havia de ser publicada como lei em cada província. E lá no 15, os correios, impelidos pela ordem do rei, saíram e proclamaram aquele decreto que ia para a forca. Aleluia. Havia ali, senhores, uma ameaça para Amã, para Mordecai, melhor dizendo, para o povo judeu de Amã. E o rei, desavisado, assinou o decreto de Amã. Consequentemente, Ester também morreria. Aí o que Amã faz? Estavam eles debaixo de um decreto, estavam debaixo de uma ameaça, estavam debaixo de uma armadilha, estavam diante de uma ofensa, estava ali um decreto que iria dizimar o povo judeu, começando por Mordecai, e certamente a Ester, sendo judia, prima de Mordecai, filha adotiva, certamente iria perecer. Vejo aqui a Ester como igreja intercessora. Vejo aqui Mordecai na pessoa do maravilhoso Espírito Santo. Vejo aqui a conspiração dos infernos para acabar com a igreja. Vejo aqui as coisas conspirando para destruir. E lá no capítulo de número 4, versículo de número 3, havia 4 coisas ali: luto, jejum, choro
e lamentação. Mas parece que nós estamos vendo hoje o evangelho da conquista. Nós estamos vendo hoje o evangelho do triunfalismo, do determinismo, da predestinação e por aí afora. Quando a Bíblia vem me dizer aqui 4 coisas estão propostas para a igreja que está diante das armadilhas do diabo e do mundo, que são o luto, o jejum, o choro e a lamentação. Basta você olhar para os lados e você vai ver multidões sendo dizimadas. E igrejas que estão aí brincando de glória a Deus e aleluia, preocupadas mais com dinheiro e com posições. Aleluia. Lá no capítulo 4, versículo de número 4, diz a Bíblia: então vieram as jovens de Ester e os seus eunucos e fizeram-nos saber, motivo pelo qual a rainha muito se angustiou. Ela mandou roupas para vestir Mordecai, que estava vestido de saco, não é verdade? Mas ele não aceitou. Aqui estamos vendo a fidelidade do Espírito Santo de Deus. Aqui estamos vendo um homem de Deus que não se entrega, que não se corrompe, que prega a verdade, que não se encurva para o sistema, que não aceita acordos nem bajulações. Aleluia. Diga-se de passagem, esse Amã era bajulador, né? E quem puxa saco, puxa tapete também. E era o que Amã estava fazendo, puxando o tapete de Mordecai. Mas eles não sabiam que lá no palácio, estava uma mulher que Deus colocou ela lá, chamada de Ester. E o seu nome significa estrela. De tão linda que ela era, e ali ela passa a ter uma conversa com Mordecai, e ela, essa mulher chamada Ester, intercede pelo povo judeu. Aleluia! E o resultado dessa história, de maneira pormenorizadamente, é que lá no capítulo de número 6, Mordecai é honrado. Primeiro que Assuero, ele entende que havia uma armadilha de Amã contra os judeus por causa de ciúme, de inveja. E que Assuero percebe que Ester era judia também. E que perderia a sua amada por causa de uma armadilha, de uma puxadinha de tapete. Aleluia. E também que não só Mordecai morreria, como todo o povo judeu, por causa de uma armadilha sinistra, por causa de uma armadilha terrível, chamada forca. Aleluia. E nós vamos ver aí que então a Ester vai visitar o rei e estende o rei ali o cetro para a rainha, escuta a rainha, descobre-se o trama de Amã, e lá no capítulo 6 é honrado Mordecai, e no capítulo 7 é enforcado esse personagem chamado Amã. Deus deu trajes reais para Mordecai, deu poder que tipifica o cavalo, e ainda honrou, que significa a coroa, na cabeça de Mordecai. Tudo isso Mordecai recebeu por não se encurvar ao sistema, por não se dobrar às ameaças. Seja o que for que você esteja enfrentando, não se dobre, não se encurve, confie no teu Deus, e não importa a armadilha que estiver diante da sua frente, o nosso Deus, que é onisciente, ele já preparou a saída, o escape, ele já preparou a providência. Receba essa palavra, em nome de Jesus.